Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira utilizando então alguns conceitos, de ângulos e também vamos olhar os números indo-arábicos, que tem a ver também com uma brincadeira que ajuda muito mais a gente memorizar o formato dos números tal como a gente usa hoje no sistema decimal. Isso é muito interessante para adultos, mas é muito útil para as crianças que estão aprendendo a fazer os seus números e talvez fazer uma técnica mnemônica, de memorização do porquê do formato dos números. Por mais que isso não se comprove historicamente, os números indo-arábicos não têm uma razão de ser deste formato pelas questões que a gente vai apresentar aqui hoje. Se você tem curiosidade de saber um pouco da história dos números indo-arábicos, dá uma olhada aqui no nosso canal. Tem um vídeo exclusivamente falando da história dessa construção, dessa constituição desses números. E também temos o vídeo aqui sobre como os hebreus contavam. Ele também mostra como que o alfabeto e os números foram sendo desenhados ao longo da história para chegar nesse modelo que a gente tem hoje. Mas voltando à nossa brincadeira, nós queremos primeiro apresentar para vocês que existe uma formalidade, um conceito de se entender o que é um ângulo. Então, para identificar o que é um ângulo, nós precisamos olhar os elementos que formam essa composição, que seriam um lado e outro. A gente precisa de pelo menos dois lados ou duas semi-retas, e elas são conectadas, elas se encontram num ponto em que a gente vai chamar de vértice. E a partir dessa identificação em que eu tenho um vértice e tenho dois lados ou duas semi-retas, nós podemos enxergar um ângulo, tanto o ângulo interno, que ele é menor do que 180 graus, vamos chamar assim, e um ângulo externo, que seria maior do que 180 graus. Mas, para a gente ter a classificação e ver os tipos de ângulos mais básicos que nós temos na matemática, é interessante a gente ver que existe o ângulo agudo. Este ângulo agudo ele é menor do que 90 graus, sempre que for menor, entre 0 grau e 90 graus, a gente tem um ângulo chamado agudo. Se nós temos um ângulo exatamente com 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto, até porque ele faz o canto de um quadrado, a gente pode imaginar assim. Quando a gente tem um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, ele recebe o nome de ângulo obtuso. E quando a gente chega no 180 graus, nós temos um ângulo chamado raso ou de meia volta, meio giro. Assim como também quando passa de 180 graus e vai até os 360 graus, nós temos um ângulo côncavo. E ao chegar aos 360 graus, a gente pode chamar esse ângulo de ângulo completo, ângulo de um giro completo, ângulo de uma volta. Então, as denominações são várias, mas o conceito, a ideia desses ângulos, eles são classificados em tipos, porque muitas vezes nos elementos geométricos nós precisamos referenciar qual é o tipo de ângulo e qual é o tipo de cálculo que a gente vai fazer. Mas hoje aqui, para a nossa brincadeira, que é muito instrutiva, então, para as crianças principalmente, mas que os adultos também podem guardar de uma forma interessante, vamos tentar identificar os ângulos, principalmente dessas classificações, desse tipo. Tem que ser um ângulo agudo, reto ou obtuso. E a gente tentar identificar que cada número tem um formato que lembra, talvez, o formato que a gente usa hoje, original. Nós adaptamos aqui os números para que a gente possa relacionar com a quantidade de ângulos que a gente vai estar avaliando em cada número. Esses ângulos, como eu falei, tem que ser ou ângulo agudo, ou reto, ou obtuso. Vamos analisar agora cada número desse sistema decimal que a gente trabalha, cada número e a quantidade de ângulos que são possíveis a gente verificar no seu formato, Como eu disse, esse formato não é o usual atualmente, mas ele lembra muito a forma dos números indo-arábicos que a gente tem cultivado e trabalhado no dia a dia. Quando a gente vai ver o número 0, nós observando, ele é cheio de curva. Na verdade, é uma circunferência, é praticamente um formato ovoide que a gente chama aqui. E não identificamos nenhum vértice e muito menos semi-retas que estão chegando nesse vértice ou lados. Então a gente diz, bom, esse número não tem nenhum ângulo, então ele tem um valor vazio, um valor de 0, ok? Quando a gente vai olhar o número 1,
nós podemos identificar aqui um vértice, tá? Então aqui a gente já tem um vértice e quando a gente vai olhar se existe um ângulo obtuso, um ângulo reto ou um ângulo agudo, nós identificamos sim, existe um ângulo. E aqui a gente tem, vocês podem ver, temos aqui um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Então, este símbolo tem o valor de 1. É assim que a gente está brincando hoje de associar. Para identificar o número 2, nós observamos que existem dois ângulos agudos. Tá? Então, se é um símbolo desta forma com dois ângulos agudos, a gente diz, opa, tem dois ângulos agudos, então ele representa o número 2. Da mesma forma, foi analisado isso, e eu vou fazer rapidamente aqui, porque o processo é muito simples. O número 3, ele tem um ângulo aqui agudo, outro ângulo obtuso aqui, a gente fez um formato obtuso, um pouquinho maior do que 90 graus, e um terceiro ângulo aqui, chamado agudo também. Então, nós temos 3 ângulos. Agora, para identificar aqui no número 4, nós temos um ângulo agudo, 2 ângulos agudos e 2 ângulos retos. Lembram? Está valendo aqui o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Então, a gente pode dizer que aqui foram identificados 4 ângulos. Realmente é um formato interessante para representar o número 4. Voltamos aqui, vamos ver o 5. O 5 nós identificamos aqui um ângulo reto, 2 ângulos retos, 3 ângulos retos, 4, 5. Então, aqui está o formato do número 5 associado à quantidade de ângulos retos ou obtusos ou agudos. Para identificar o 6, também nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? O 7, tivemos que fazer aqui um malabarismo, né? Tivemos que colocar aqui uma base para que ele realmente tivesse 7 ângulos. Mas é interessante brincar. Também vale como 7, a gente tem aqui um ângulo, 2, 3, 4, 5, 6 e finalmente 7. Aí temos, por fim, o 8 e o 9. Aqui nós temos o número 8, em formato praticamente de ampulheta. Não sei se você já viu falar em ampulheta, né? Aquele instrumento que a gente vira areia e vai contando o tempo. O 8 também tem o formato do infinito. Então veja como o número 8 tem algum enigma, alguma relação aí ligada com o tempo, né? E o número 8, em formato triangular aqui, nós vamos identificar 3 ângulos internos aqui, mais 3 aqui, são 6. E, obviamente, a gente está falando que pode também trabalhar com o ângulo obtuso, menor de 180. Temos aqui o 7º e 8º ângulo. E o 9, terminamos aqui hoje mostrando que ele tem que ter 9 ângulos, né? Desses formatos aí que a gente está trabalhando, desses tipos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, essa voltinha do 9 faz com que a gente complete, então, os 9 ângulos necessários para identificar um símbolo que represente a quantidade número 9. Gente, eu sei que isso é um vídeo mais demonstrativo assim para uma memorização de brincadeira, de adaptação. Não é realmente a raiz da origem do formato dos nossos números, mas isso rolou muito tempo aí nos livros, na internet, e é interessante a gente saber identificar para que disso, né? Para alguma utilidade tem, principalmente para a gente aprender um pouco mais sobre números e ângulos, e tipos de ângulos. Então essa aula foi nesse sentido. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.